Então, nós vamos agradecendo a Deus pela oportunidade desse nosso encontro, fazendo a nossa ligação com toda a espiritualidade maior, que nos ajuda a compreender os conceitos que nós vamos ler neste livro. Nós vamos nos ligando àqueles espíritos que participam desse estudo do plano espiritual, e levando uma prece para que possamos ter bastante conhecimento na noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. Muito bem, nós paramos no esperando o ensejo de se fixar na instituição venerável que lhe guarda. Isso. Acharam aí? Sim. A Valéria tá bem? Ela não vai participar? Acabou de chegar. Chegou. Tava no nutricionista. Tá. Nesse parágrafo, alguém tem alguma coisa? Eu tenho, lá no meio. Eu tenho um pouquinho mais embaixo, então lê você que está no meio. Tá bom. Enquanto lá fora, muitos companheiros da caravana espiritual se deixavam levar por inovações e experiências estranhas aos preceitos evangélicos, o grupo Ismael esperava uma época de compreensão mais elevada e harmoniosa para o desdobramento de suas preciosas atividades. Isso daqui está relacionado àqueles elementos para esse fenômeno, né, Clara? Então, Sérgio, está falhando um pouco o seu microfone. yeah. É que nem ontem está falhando, Sérgio, é mau contato. Vê agora, melhorou? Sim. Sim. Vou ter que desmontar esse negócio. Então, esse daqui é relacionado com as reuniões que aconteciam na época de formação do Espiritismo aqui no Brasil, onde o pessoal estava mais preocupado com os fenômenos, com a coisa, com o maravilhoso, né? E esse grupo Ismael, ele ficou aguardando o momento certo para poder fazer o desdobramento evangélico do Espiritismo, né? A gente já passou dessa fase? Eu acho que já. Do maravilhoso? Nunca, a gente não pode esquecer que o passou significa assim, a maior parte das pessoas estão buscando a parte evangélica e a parte consoladora do Espiritismo. Esse é o meu ponto de vista, tá? Mas é claro, sempre vai ter aqueles que ficam atraídos pelo maravilhoso, né? É porque o maravilhoso eu vejo que agora, no meu ponto de vista, mudou um pouco. Não são mais as mesas girantes, né? Como que é? O levantar ou não dos móveis. Não é nada disso. Mas eu vejo que muitas vezes o maravilhoso agora se tornou as curas. Né? As É que cirurgias. isso nunca vai terminar, porque, quer dizer, Não, né? vai deixar de ser alguma coisa espetacular, vamos dizer assim. Mas desde a época de Jesus se procura Cura, né? a religião para uma cura que a medicina talvez não consiga fazer como as pessoas desejam, né? Mas as pessoas quando vão atrás de cura é porque estão sofrendo, isso pode ter certeza. É. Você tem alguma coisa anotada aí, Virgínia? Você leu até o Preciosas Atividades, né? Isso. Aí depois embaixo, Ismael trazia, então, aí vem um parágrafo grande. Pode ler, porque eu Ismael, também anotei esse daí. Ismael trazia, então, a sua atenção carinhosa voltada para a solução do problema abolicionista, que deveria resolver-se dentro da harmonia de todos os interesses e extreme do sangue das guerras civis. Confiando ao Senhor as suas expectativas, falou-lhe o mestre. Ismael, o sonho da liberdade de todos os cativos deverá
concretizar-se agora, sem perda de tempo. Prepararás todos os corações, a fim de que as nuvens sanguinolentas não manchem o solo abençoado da região do Cruzeiro. Todos os emissários celestes deverão conjugar esforços nesse propósito, e em breve teremos a emancipação de todos que sofrem os duros trabalhos do cativeiro na terra bendita do Brasil. Então, mais uma vez falando também, né? Vai acontecer, mas sem as guerras, sem derramamento É de isso aí. sangue, Mas Existe aí uma eu, necessidade, né, de preparar os corações primeiro, primeiro, que é sim. para que se evitem, né, as nuvens sanguinolentas. é isso aí. E a gente vê que é o tempo inteiro assim, esse tipo de coisa. Então, a gente percebe que nessas épocas aqui de tanto extremismo, vamos colocar dessa forma, né? E não estou falando exatamente deste ano, mas a gente vê esse extremismo acontecendo já há algum tempo no Brasil, né? A gente não pode esquecer lá dos como que é? Black Bloc, se lembra? Quando tinha as manifestações. Então, Sim. isso daí começou a acontecer, mas o Ismael deve estar num trabalho intenso para poder Evitar, né? Isso. evitar ou pelo menos minimizar todos os efeitos, né? Você imagina o Olha, dia de hoje? Você eu que imagina? lembro a Valéria, desculpa cortar rapidinho, a Valéria está preparando o nosso coração para o dia de hoje, lembra? Uhum. Então, Que o você dia vem de. se preparando para que a gente pudesse mudar a psicosfera. Então, no dia de hoje, eu tive um dia muito agitado, um monte de coisa para fazer. E aí eu falei pro Sérgio assim, como que foi o astral, né? Aí eu falei assim, pedi pro Gabriel ficar vendo, tal. Ele falou assim, eu não vi repórter, eu não vi nada, mas pelo que eu consegui entender, foi um dia Tranquilo. tranquilo. O que que significa? A gente jogou a energia, mas imagine Ismael com toda a sua falange Nossa. trabalhando. Ele precisava do nosso material, a gente fez doação, mas o trabalho dele, né, que a gente já vem se ligando há muito tempo, para quê? Hoje a gente pode falar assim: ufa, foi tudo legal, mas eu vou fazer uma lembrança. A gente tinha esse mesmo recado quando o Lula assumiu. E a gente falou assim: ufa, a gente passou. Foi tudo bem. Ele está lá, não era ele, não é a pessoa dele, mas o presidente assumiu. Temos um regime presidencialista. Perfeito. Todo mundo serenou. E aí a gente parou de jogar energia. E o que aconteceu depois de uma semana? Tudo aquilo. Então, o que eu quero dizer é que de agora em diante a gente passou por hoje, que hoje era um dia muito dramático, mas a gente precisa continuar jogando diariamente, essa preparação não ser somente, mas ser algo diário, existente dentro de nós, porque Ismael está precisando disso. Porque ele vai ter, ele vai trabalhar, porque assim, as escolas segunda-feira, se Deus quiser, estão de volta e todos precisam viver harmoniosamente com aquilo que escolheu. Os profissionais, as mães, os pais e os alunos. Mas é lembrando, não ter acontecido nada hoje, não quer dizer que não vão preparar um outro ataque, que não vão preparar uma outra coisa, né? Então a gente tem e que aí você fala continuar. assim, você vai viver no C? Não, a gente vai jogar energia e Ismael sabe o que vai fazer. Não é julgar quem está fazendo coisa errada. Não, é trabalhar no que a gente falou ontem. Ontem a gente falou muito daquele que é pessimista e aquele que é otimista. É trabalhar no otimismo. Não, eu vou trabalhar. Eu vou doar e Ismael vai saber o que faz. Eu não vou ficar pensando, fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Olha o que está acontecendo. Mas é um preparo, sim. Uhum. É abrir a nossa consciência para que a gente doe realmente a energia que eles precisam. Certo. Eu acho que é importante a gente lembrar que
que as nossas doações, né, elas vão para o caminho certo desde que a gente tenha boa intenção, né? E como a Valéria falou, daqui para frente sempre, daqui para frente não, há um tempo, já há algum tempo já deveria ser assim, mas a gente precisa estar ligado, porque a gente ouve falar terrorismo, né? Que é explodir bomba, esse tipo de coisa, né? Terrorismo é isso. As pessoas ficarem com medo. É isso que é terror. A pessoa fica com medo de deixar o filho para a escola, fica com medo de sair na rua, né? Como é que se combate o terrorismo? No meu ponto de vista, combater o terrorismo é, primeiro, ter fé. Não vai acontecer conosco aquilo que não for Não tiver para que acontecer. acontecer. Isso não significa que eu vou, sabendo que existe uma possibilidade de bomba em algum lugar, você fala assim, Deus vai me salvar e se mete no meio da bomba lá. Não é isso que eu estou falando, né? A gente tem que fazer a Vamos nossa parte. Mas se a gente fizer a nossa parte, mesmo assim alguma coisa acontecer, é porque era para acontecer, né? Então, o que a gente precisa é combater esse terrorismo com as nossas vibrações, né? Que aqui a gente já viu várias vezes. Não peguem armas, porque cada um vai responder por aquilo que está fazendo. É muito legal de estudar esse livro, porque assim, não tem. A gente tem um capítulo, no outro ele já vem, ó, não peguem armas, não peguem armas. Tá no letreiro, gente. São duas Outro coisas que ele fala capítulo toda vem. hora. Todas as coisas que ele fala toda hora. Primeiro, não peguem armas. Segundo, Quem livre-arbítrio. confere ferro, Livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. quem confere ferro, com ferro será Será ferido. ferido. É isso aí. É isso aí. Né? E assim, esse livro foi perfeito, né? Para que a gente estudasse e compreendesse. Não adianta, não vai ser através das armas, vai ser realmente através da nossa transformação. A nossa melhor arma é essa. Vamos lá, vamos todo mundo pegar uma enxada e trabalhar. Bora trabalhar. Bom, alguém tem mais alguma coisa? Eu tenho na metade do segundo parágrafo em seguida aí. Eu acho outra coisa importante também, Sérgio, um pouco antes, é que eles, além de não pegarem armas, que é uma constante, eles explicam o tempo todo que o grande enviado redobrou suas atividades nos bastidores da política administrativa. Enfim, em todo momento está o plano espiritual atuando. É isso aí. Mas Para qual que é a todas as diferença? situações. Qual que é a diferença pro caso, por exemplo, aqui de Pedro II e, por exemplo, as coisas erradas que a gente vê no nosso Brasil hoje. no mundo, Mundo né? hoje. Hoje em dia? É que Dom Pedro II ele estava ligado com Ismael. Ismael, Exato. com aquilo que precisava acontecer. Já outros estão ligados com outro tipo de espíritos e aí Exato. utiliza das armas, né? Você sabe Mas que mesmo assim o Ismael vai estar trabalhando para o bem. Em Sim. no Brasil, todo, sim. qualquer momento. É isso aí. Uma das coisas que eu vejo, que assim, estudando os dragões, estudando esse livro agora, é que assim, Ismael tá lá, continua sendo tutelar e vai sempre estar cuidando. Mas eu acho que todo mundo que vai para lá pode até chegar realmente com uma excelente ideia, intenção. Mas conforme vai vivenciando o ambiente, seja ele de qual for a esfera, tá? Desde a federal, estadual e municipal, começa a se perder. Começa a se envolver com essas, vamos dizer assim, com a porta aberta, com a porta escancarada. E aí onde vem as dificuldades. Se a pessoa não tem essa força dos valores dentro de si. Se lembra quando a gente estava conversando essa semana, ou acho que foi na outra semana, que eu falei assim, sobre corrupção? Quais são as nossas corrupções, as pequenas corrupções? Então, é nesses valores, essas pequenas corrupções. Porque isso, muitas vezes, a gente está embutido dentro de nós desde pequeno.
Desde as pequenas corrupções, naquela coisa, você tem que ser esperto. Você tem que ser esperto. Você não pode ficar dando lugar para todo mundo. Isso é uma corrupção. Se eu tiver vontade de dar o direito de uma pessoa passar. Então, assim, e aí quando chega, vai aumentando, né? Dependendo de qual é o cargo que você ocupa, vai aumentando esse nível Mas das corrupções. sabe como que eu vejo? Hum. A gente está falando dos políticos porque eles estão. Em voga. Não, eles estão na vitrine, Na né? vitrine. É, Agora, é isso. E aí a gente fala assim, puxa vida, ele assumiu um posto para poder ajudar o povo e no meio do caminho ele se corrompeu. Então ele corrompeu a missão que ele tinha, não é verdade? É. Mas isso não acontece com a gente, com a nossa missão com a gente mesmo? Cada vez que a gente fala assim, eu vou me dedicar a fazer isso, e de repente quando você vê, você está indo para o outro lado? Sim, mas eu acho que sempre tem a esperança de mudar Sempre. de direção. Então, independente do local, seja na política, seja em casa, seja aqui, seja na rua, as pessoas têm essa oportunidade. E como que a gente, De modificar. como que a gente faz para isso? Quando está falando da gente, a gente ora, se mantém em contato com os espíritos superiores, não é verdade? Para que a gente possa estar sintonizado com alguma coisa que vai causar boa transformação na gente. E para os políticos, né, ou as pessoas que têm o poder, vamos dizer assim, nós vamos alimentar uma corrente no plano espiritual com boas energias, para que essas boas energias influenciem positivamente essas pessoas. Porque atualmente eles estão recebendo influência negativa. Por quê? Porque tem mais gente voltada para o negativo do que para o positivo, pelo menos no ambiente onde que eles estão, né? Sim. Legal. Eu anotei no parágrafo que começa com a estatística oficial, né? Lá está escrito assim: mas Ismael articula do alto os elementos necessários à grande vitória. O generoso imperador é afastado do trono nos primeiros meses de 1888, sob a influência dos mentores invisíveis da pátria, voltando a regência à princesa Isabel, que já havia sancionado a lei benéfica de 1871. Sob a inspiração do grande mensageiro do Divino Mestre, a princesa imperial encarrega o senador João Alfredo de organizar novo ministério, que veio a compor-se de espíritos nobilíssimos do tempo. Os abolicionistas compreendem que lhes chegara a possibilidade maravilhosa e a 13 de maio de 1888 é apresentada à regente a proposta de lei para imediata extinção do cativeiro, lei que Dona Isabel, cercada de entidades angélicas e misericordiosas, sanciona sem hesitar, com a nobre serenidade do seu coração de mulher. Então a gente vê que o afastamento de Dom Pedro II foi planejado pelo plano espiritual para que a princesa Isabel pudesse fazer a abolição, porque ela já tinha iniciado isso com a lei do ventre livre, né? Então a gente vê que tudo é um plano muito bem arquitetado e muito bem executado para que tudo se concretize, né? Tudo vai Mas você vê, Sérgio, a gente vai lendo e vai entendendo que o plano, o arcabouço geral, ele está planificado. Uhum. Nós temos o livre-arbítrio de fazer, de executar ou não. Mas, assim, dependendo de onde você sintoniza, em que onda, em que teia que você se sintoniza, as coisas fluem. É isso aí. Porque você tem o livre-arbítrio, eu, no caso, todos nós temos o livre-arbítrio de pegar as vicinais ou a estrada principal, né? E aqui, no caso, ela estava seguindo, A gente né? tem o livre-arbítrio até de pegar o retorno, né? Exato. Agora, a gente vai pensar, a gente vendo toda essa história, nós vamos pensar no nosso planeta que está passando pelo o momento de transição, certo?
Existe todo um plano para o planeta Terra se transformar num país de regeneração, certo? Tá. O que acontece? Que a gente viu aí no início várias mensagens no início da pandemia, que a pandemia vinha para as pessoas ficarem em casa, para repensarem, para ser simples, mudarem o modo de ser, buscar a expansão da consciência. E tinha que chegar a um número mágico lá, acho que de 6%, não é isso? De despertar, né? De despertos. E aí foi. E depois, quando começou a diminuir a pandemia, começou a retornar. O que E aí, significa isso? Significa o seguinte, que não atingiu a massa crítica para que as energias fossem suficientes para levar as pessoas num patamar que nos traria o planeta de regeneração. o Então, que teve em 31 de janeiro desse ano? Um concílio, um concílio. mais uma oportunidade. Isso. As pessoas se dedicando àquele compromisso assumido gera uma massa crítica, e isso aconteceu, né? Mas ela precisa continuar evoluindo, porque senão você não consegue transformar o mundo. Qual que é a possibilidade que existe de não acontecer a regeneração? E aí já falaram que a gente ficaria por mais 1000 anos num planeta de expiação e provas. Mas principalmente, né, o que a gente tinha que mudar? Esses 6% teriam que colocar. Não era, era a maneira de olhar, era a maneira de sentir. Que a gente vem falando, que Bezerra vem falando desde 90. Tá na hora de transformar esses valores e sentir. O que eu sinto, eu transformo em sentimento e em pensamento. Mas muitas vezes eu não tenho isso. O meu pensamento é um e o meu sentir é outro. O meu sentir está fechado. A minha razão está em primeiro lugar. E ele sempre falou, a gente precisava manter o quê? Esse equilíbrio. Para que a gente tivesse realmente o quê? Esse despertar. Eu vou fazer tal coisa, eu vou andar com o número A, porque o meu sentimento está ligado a esse número A. E não ao inverso. Mas Tá? precisa do despertar. Desse Porque senão, despertar, em vez de você se ligar a sentimentos elevados, você se liga às paixões, né? e aí essa grande confusão, É isso aí. né? Que as pessoas confundem o que é paixão desse sentimento maior do amor pleno. Então, quando a Covid veio para despertar, trouxe um sofrimento enorme para que a gente despertasse. Teve um despertar. No primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês já tinha confusão. No 4º mês, os casais já estavam se No separando. quarto mês, você já estava. No 5º mês, já prendiam as crianças no quarto e davam o computador para elas ficarem indo na internet. Você entendeu? No 6º mês, já estavam praguejando contra o governo que não deixava ninguém sair de casa. Não, E aí você no final deram louvores aos professores. É isso aí. Acharam maravilhoso. Ai, estão voltando para a escola. Que bom. tá voltando pra escola, né? Então, assim, aonde que a gente despertou, né? Houve esse despertar, A gente não fala a gente. Alguns Fala sim. assim, a humanidade. a né? humanidade A humanidade. A despertou. humanidade não, mas eu acho que individualmente aconteceu, Valéria, né? Como Sim. houve alguma coisa. Sim. A primeira não houve mundial, não foi. Mas aí já na segunda vez com o concílio, o negócio passou a ser individual. Aí eu acho que funciona mais, passando a responsabilidade para mim, eu fico mais certa de que vai depender de mim mudar do que eu ficar esperando que o outro mude. Mas Eu a tenho gente que tem uma fazer a minha massa, parte. a gente tem uma massa crítica. A gente vai trabalhar no individual, mas na junção de todos que a gente vai elevar essa massa crítica, porque se a gente também não elevar, Mas Sozinhos eles vão levantar.
Pensa O bicho bem, vai levantar. conscientemente, quem participou do concílio? Eu Os que estavam Conscientemente. despertos. Eu também Os que, esta- Conscientemente. os que estavam despertos. conscientemente, Poucos sim. foram os que não eram despertos que participaram dessa Do forma, né? concílio. Então, o que acontece? O concílio ajudou aqueles que estavam já começando a despertar a reforçar o compromisso consigo mesmo para a mudança. E isso ajuda na massa crítica. Acho que a Solange queria falar alguma coisa. Não, eu participei do concílio. Quem Então, participou? Eu. Eu participei. Ela é questionada nesse concílio semanalmente. Diariamente ela é questionada nesse concílio dela. Ela é mas realmente. quem não é? Mas eu Mas estou quem não tão é? feliz, eu estou feliz com isso, sabia? Estou muito feliz com Uma essa minha força de atitude, não está me fazendo nenhuma falta, assim, eu posso olhar, assim, o cheiro tá bom, às vezes as comidas aqui em casa estão acontecendo, tá no fogo, o cheiro tá bom, mas eu sigo firme e forte, eu não resisto, uma eu força de resisto a tentação, eu vontade, não como, uma força eu de não como. vontade muito grande. Então, mas é isso que precisava. A dedicação pela mudança. Essa é a energia que alimenta a teia da transformação. Entendeu? Você está se transformando e você está feliz porque você está conseguindo. É isso que alimenta a teia que é necessária, entendeu? Uhum. Continuando o parágrafo aí. Nesse dia inesquecível, toda uma onda de claridades compassivas descia dos céus sobre a vastidão do norte e do sul da pátria do Evangelho. Ao Rio de Janeiro afluem multidões de seres invisíveis que se associam às grandiosas solenidades da abolição. Junto do espírito magnânimo da princesa, permanece Ismael, com a bênção de sua generosa e tocante alegria. Foi por isso que Patrocínio, intuitivamente, no arrebatamento do seu júbilo, se arrastou de joelhos até os pés da princesa, piedosa e cristã. Por toda parte espalharam-se alegrias contagiosas e comunicativas esperanças. O marco divino da liberdade dos cativos erguia-se na estrada da civilização brasileira sem a maré incendiária da metralha e do sangue. Ou seja, é a finalização do plano de libertação dos escravos com o caminho que foi traçado, ou seja, sem o derramamento de sangue, né? Sim. Que a gente possa continuar no nosso Brasil conquistando as coisas dessa mesma forma, Sem derramamento de sangue. independente de ideais, independente de qualquer coisa, que a gente possa conquistar um Brasil melhor sem derramamento Derramar de sangue. sangue. Derramar sangue. Às vezes a gente acha que é devagar, às vezes a gente acha que a coisa não está andando, mas está tudo conforme o plano, né? Não tem nadinha, na dica de nada. Eu marquei o último. Então lê. Os negros e os mestiços do Brasil sentiram no coração o prodigioso potencial de energias da sub-raça com que realizariam gloriosos feitos de trabalho e de heroísmo na formação de todos os patrimônios da pátria do Evangelho, olhando o caminho infinito do futuro. E nessa noite, enquanto se entoavam hosanas de amor no grupo Ismael, e a princesa imperial sentia na sua grande alma as comoções mais ternas e mais doces, os pobres e os sofredores, recebendo a generosa dádiva do céu, iam reunir-se nas asas cariciosas do sono, aos seus companheiros da imensidade, levando às alturas o preito do seu reconhecimento a Jesus, que com a sua misericórdia infinita lhes outorgara a carta de alforria, incorporando-se para sempre ao organismo social da pátria generosa dos seus sublimes ensinamentos.